Você tem dependência emocional? Você sabe identificar uma? Então vem comigo nesse vídeo de hoje que nós vamos falar sobre tudo isso e muito mais. Vem! Olá meu querido, minha querida, que honra ter você aqui de volta no meu canal no YouTube Autoconhecimento com Rafael Bardini. É uma honra e uma alegria para mim ter você aqui de volta nesses dias incríveis que eu tenho trazido bastante estudo para nós. Então, se você não sabe do que eu tô falando, clica nesse cardzinho que eu deixei para você aqui, um vídeo, que é o primeiro vídeo dessa série. Praticamente está sendo uma série de várias aulas falando sobre dependências emocionais. E como a gente se livra desses relacionamentos tóxicos, abusivos, né, que gera essas dependências, enfim. Nesse vídeo aqui é o start que você vai dar, então clica nele, assiste esse vídeo, depois você volta aqui. E para você que já assistiu, que voltou aqui, eu agradeço muito a sua presença, é uma alegria para mim poder estar aqui. Se você não me conhece, de repente é a primeira vez, caiu de paraquedas nesse vídeo, porque não tem nada por acaso, mas você chegou. Meu nome é Rafael Bardini, eu sou terapeuta, atuo na terapia há mais de 7 anos e desenvolvi uma metodologia de terapia da consciência integrada, onde eu estou unindo ciência e espiritualidade falando a mesma linguagem e tem trazido os grandes resultados para os meus clientes. E também sou fundador da Escola ICA, Instituto Quântico do Autoconhecimento, sou mestre e professor em Reiki, mas eu trago o Reiki de uma forma muito mais palpável, sem misticismo e realmente experimentando a frequência do Reiki, mas entendendo que ela já é aqui agora, né? Você já é, só precisa despertar essa consciência. Então dentro desse curso eu mostro esse caminho para você. Sou professor também da TQC Cura Quântica, Transformação Quântica da Consciência. É uma metodologia, não foi fundada por mim, foi fundada pela Silvana da Cunha. E tem trazido assim grandes resultados na minha vida pessoal, e de tão bom que foi para mim, de tantos saltos quânticos de consciência, de tanto eu me libertar de dependências emocionais através da metodologia e através do estudo que ela nos promove, que eu decidi ser professor dela, porque isso foi tão bom para mim que eu quis compartilhar com mais pessoas. E hoje eu faço esse papel de professor para compartilhar e ensinar essa metodologia. E tenho mentorias, tenho as sessões individuais, tenho mentorias individuais, enfim, inclusive no dia 24 de março eu vou estar dando uma mentoria sobre relacionamento tóxico, relacionamentos abusivos, como pôr limites, como identificar, como quebrar esses relacionamentos, como me posicionar. Tudo isso nós vamos falar nessa mentoria. Se você quer participar dessa mentoria, escreve aqui embaixo para mim, mentoria, que você vai receber uma mensagem da equipe com os próximos passos, como é que você faz para participar, né? E eu vou deixar também na descrição desse vídeo o link para você ver sobre a escola, caso você tenha interesse em estudar mais de perto comigo, se aprofundar mais nesses estudos de autoconhecimento comigo. Vamos falar hoje então sobre dependência emocional e padrões controladores. Na aula passada, que é naquele cardzinho que eu deixei para você no início do vídeo, nós começamos a explicar um pouquinho sobre da onde eu tirei toda essa base. Então eu te dei uma base ali, né, para que você pudesse compreender, e essa base é aquela nossa força de expressão, nós estamos mais empoderados de nós mesmos. Então, eu falei na aula que o relacionamento tóxico, para mim, ele vai ser identificado de uma forma, para você de outra forma, de acordo com o que você se sente ofendido, machucado, que você sente que tira de você o seu verdadeiro poder, a sua expressão. Então nós falamos um pouquinho disso, né? Então hoje nós vamos continuar. Porque o que acontece? Lá também eu falei para você que nem toda responsabilidade é só do agressor, é só daquele controlador, do abusivo, do tóxico. Existe uma parcela de responsabilidade sua, e é mais nesse sentido que nós vamos entrar hoje. Então nós vamos adentrar nessas camadas aos poucos para que você vá compreendendo, mas com bastante profundidade. Vem participar da mentoria no dia 24. Dependências emocionais. Existe para todo ser humano. Todo ser humano tem dependência emocional. Não existe um que não tenha. É claro que dependendo da pessoa, tem pessoas que têm uma sensibilidade maior, então ela
cria dependência emocional ao longo da vida com mais intensidade, com mais pessoas. Outras pessoas têm uma sensibilidade menor. Isso não significa melhor ou pior uma da outra. Quem tem mais sensibilidade é melhor. Quem tem menos sensibilidade é melhor. Não existe isso. É só uma questão de sensibilidade individual. É uma característica de cada um. Então, tem pessoas que têm uma sensibilidade maior. Ela cria dependências emocionais com mais pessoas na vida. Outras pessoas ela tem uma característica mais enrijecida, né? Então ela cria menos dependências emocionais com pessoas. Podemos dizer que são, dentro da linguagem da psicologia, por exemplo, tem uma expressão que é assim: eu sou extrovertido, eu sou introvertido. Extrovertido, eu sou pra fora, eu sou comunicativo, eu sou brincalhão, eu não tenho vergonha, eu me expresso, tá tudo bem. Introvertido, eu sou mais quieto, eu sou mais fechado, eu não gosto de muita brincadeira, eu sou mais sério. Existem pessoas que é mais extrovertidas e introvertidas. Você se identifica com qual? Deixa aqui nos comentários para mim com qual desses dois aspectos você se identifica. Rafa, eu sou mais extrovertido. Rafa, eu sou mais introvertido. Esse estudo ele é importante porque que é autoconhecimento, é você entendendo como você funciona. Porque muitas vezes você é introvertido, isso é um aspecto da sua personalidade, é uma característica sua, mas você queria muito ser como fulano que é muito extrovertido. Aí você quer ser uma coisa que você não é, então você nega a si mesmo. Aqui nasce muito sofrimento, tá? Muito autoataque. Então é muito importante entender como eu funciono. Eu sou mais introvertido, então aprenda a lidar com esse aspecto seu. Tá? É um autoconhecimento, você vai aprender e primeiro reconhecer onde você está e aceitar o que é, né? Bom, então existem pessoas mais extrovertidas e mais introvertidas. No quesito dependência emocional, eu diria que é a mesma coisa. Tem pessoas que têm tendência a criar mais dependência emocional nas pessoas. Tem pessoas que têm menos tendência. Como que eu sei, Rafa, se eu tenho dependência emocional ou não? Uma das formas, se você tem a tendência a pedir a aprovação de outras pessoas ou a opinião das outras pessoas, a opinião do outro ela é importante para você tomar suas decisões, alerta! Você tem dependência emocional com essa pessoa. Com essa pessoa. Entendeu? Ah, Rafa, sim, eu tenho. Sempre que eu preciso tomar alguma decisão, eu preciso da aprovação da minha mãe, ou eu preciso comunicar a minha mãe, ou eu preciso da opinião dela. A opinião dela tem um peso muito importante para mim. Então você tem uma dependência emocional com a sua mãe, por exemplo. E aí essa dependência emocional não é só isso. Tá, tem dependência emocional. Mas agora, como é que eu faço para quebrar isso? Pois é, esse assunto é na mentoria que a gente vai tratar. Mas existem ali alguns aspectos e você precisa reconhecer de qual forma eu dependo emocionalmente da minha mãe, entendeu? É aqui que é o estudo mais profundo. Mas primeiro eu tô dando para você que existe uma coisa chamada dependência emocional. Todo ser humano tem. Por que eu falei isso? Para você não se sentir culpada e nem culpado. Porque tem gente que às vezes fica, eu tenho dependência emocional, mas fulano não tem, fulano é tão pra frente, eu sou tão pra trás. Não é. Tem nada a ver. Você é pra frente em outras coisas. Fulano é pra trás em outras coisas. Fulano é pra frente em outras coisas. Você, entendeu? Sempre tem, você nunca é o problema. Aqui a gente começa a entrar numa coisa chamada padrão. Padrão. E é um padrão que ele gera controle. É um padrão controlador. Então, olha só. Todo ser humano tem, então, uma coisa chamada dependência emocional. Nós criamos essa dependência ao longo da vida e pela própria cultura, tá? A cultura do planeta Terra, todo lugar que você for no planeta, existe a cultura da dependência emocional. Tá? Dependência emocional. Para eu dar certo, eu vou precisar que algo aconteça, por exemplo. É uma dependência emocional.
Então, a cultura foi criada assim. Então, o que nós estamos nesse momento fazendo, que eu estou percebendo, através do meu estudo e de muitos outros profissionais que falam disso? Que nós estamos quebrando esse velho conceito, esse velho padrão de que nós dependemos do outro para que a nossa vida possa avançar. Você quer ter um bom relacionamento, você quer ter mais dinheiro, você quer ter mais coragem de dar palestras e falar em público, você quer ter coragem de vender alguma coisa, abrir o teu próprio negócio, qualquer coisa que você tem vontade de fazer, mas não faz. Por que é que você não faz? Porque você tem dependências emocionais com algumas pessoas que precisa ser analisado e quebrado para que você consiga avançar e fazer o que precisa ser feito. E existem padrões. Então, um dos padrões que eu vou dar para você, um dos padrões que existe na mentoria, eu vou te dar os 4. Aqui eu vou te dar um dos padrões contextualizado com isso que eu estou falando. Então, eu tenho dependência emocional com a minha mãe, um exemplo. Então, tudo que eu preciso fazer, eu preciso comunicar, eu preciso da aprovação dela. E aí pronto, identifiquei o padrão. Aí, coitado de mim. Eu sou assim mesmo, as coisas não dão certo pra mim. Quando a gente entra num processo de reclamar, de justificar o nosso fracasso para as outras pessoas, nós estamos assumindo um tipo de padrão. Um tipo de padrão controlador chamada de vítima. A vítima, ela não é vítima. O padrão de vítima, ele é um padrão em que nós, seres humanos, encontramos uma forma de sobreviver. Então, muitas pessoas se colocam num papel de vítima porque nesse lugar ela aprendeu que quando ela entra nesse lugar, sempre tem alguém que vem para dar amor, carinho ou reconhecimento, valorização. Não, você é uma boa pessoa sim, eles que são errados. Não, você tem razão, amor. É seus filhos que são ingratos mesmo. Eles que não sabem valorizar a mãe que tem ou o pai que tem. Aqui é a vítima e sempre tem um narcisista. E disso a gente vai falar na mentoria. Cara, é muito incrível esse estudo. Ele é muito rico. Vale muito a pena você ter na vida. Vale muito a pena você ter esse estudo para a sua vida. Que você vai quebrar padrões e você vai ver que você vai conseguir avançar. Doenças. Lembra? Teve um podcast que eu falei de doenças psicossomáticas. Eu vou deixar no card para você aqui. Doenças psicossomáticas. O que são doenças psicossomáticas? São doenças que não têm um viés de vitamina, não tem viés biológico, bioquímico, nada. Seu corpo está perfeito, mas você tem um problema. Que é as doenças autoimunes. Por exemplo, é uma doença que ela é criada por conta da minha consciência, da minha psique, da minha forma de ver a vida. E tem pessoas que preferem a morte do que quebrar um padrão. É forte isso que eu estou falando. É polêmico isso que eu estou falando, mas você conhece pessoas assim, eu tenho certeza. Escreve para mim aqui, sim, você tem razão, eu conheço pessoas assim. Tem pessoas que escolheu morrer, mas não mudar de opinião. Eu prefiro morrer, mas eu não mudo de opinião. Ou seja, é fato, né? Então, vem estudar comigo no dia 24, nessa mentoria que vai ser 100% online, 100% ao vivo. Vai existir sim, se você é meu aluno na Escola ICA, você vai assistir de graça, porque é uma aula que faz parte do nosso roteiro. Lá no ICA, eu dou mentorias para vocês. Mentorias ao vivo, então vocês trazem as perguntas e eu entrego a resposta, eu entrego a mentoria para vocês, eu entrego o trabalho dentro, é claro, da minha perspectiva, dentro do meu ponto de vista, dentro do que eu entendi. Não que eu sou o dono da verdade, mas aquilo que eu entendi e apliquei, eu vi como resultado, para mim é científico. Apliquei, funcionou, não tem como eu questionar. É um fato, funciona. A ciência é assim. Você faz um experimento, funciona. Faz de novo, funciona. Faz de novo, funciona. Todos os resultados, está dando resultado positivo,
É científico, pode fazer que é assim mesmo, a vida é assim. Não é uma crença, não é uma filosofia, uma religião, não é pensamento positivo, não é lei da atração, não é nada disso. É entendendo o mecanismo do consciente e do inconsciente. O inconsciente domina o consciente. Então todo esse estudo eu quero entregar para você no dia 24 de março, às 19h19. Nós vamos nos ver pelo Google Meet. E lá você vai poder tirar suas perguntas. São vagas limitadas, então você precisa correr se você quer participar. Vale muito a pena, eu tenho certeza que as mudanças que você vai ver na sua vida vão parecer milagres. Mas não é milagre, é ciência e espiritualidade falando a mesma linguagem e sendo aplicada na prática. Espiritualidade é aplicada na prática, ciência da mente aplicada na prática, né? Eu brinco, eu falo que eu sou cirurgião de consciência, porque é isso, quando os meus alunos começam a ter essa mudança de consciência através da forma como eu explico, é tão cirúrgico que vai com o bisturizinho, é como se fosse com o bisturizinho arrancando todas aquelas velhas crenças assim, né? A verdade é o bisturi e o amor que eu tenho por esse trabalho é o medicamento que causa a cicatrização e a integração da consciência. E toda a confusão mental, ela se ajusta, ela se alinha. Se você está com confusão mental, não está conseguindo se entender, nossa, estudar comigo vai ser muito legal para você, porque é o resultado que eu vejo dos meus alunos, é o resultado que eu tenho na minha vida. Assim falei com muito amor. Deixa aqui embaixo para mim, escreve mentoria, Rafa, eu quero participar, que a equipe vai entrar em contato com você com os próximos passos. Vem fazer parte dessa mentoria de liberação de relacionamento tóxico, você entender os padrões, entender os comportamentos e quebrar. E não perde tempo, porque já é na próxima semana. É na próxima semana já, ok? Então se você já viu essa mentoria, já tá vendo essa aula, não perde tempo, tá bom? Maravilhoso! Assim falei com muito amor, desejo para você muita luz e muita paz. E se você quiser, continue maratonando aqui no nosso canal, que é uma honra para mim ter você aqui. Curte, comenta, compartilha.